todos. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item Causas atuais das aflições, número 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre as consequências do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar de futuro, para de futuro evitar o que se originou, uma fonte de amarguras. Sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Meus irmãos, irmãs, amigos, companheiros de jornada, aqui estamos diante de uma página que nos adverte, mas que, ao mesmo tempo, nos consola. Nos chama a atenção para a necessidade de que entendamos as nossas aflições atuais, que são fruto dos nossos atos. Não existe, como bem afiança Kardec, nenhuma falta, por mais leve que seja, por mais inocente que nos pareça aos nossos olhos, que não busque, que não seja necessário uma corrigenda. A lei humana, de fato, corrige os males, muitas vezes, algumas vezes, que cometemos contra a sociedade, mas não abrange todas as faltas, porque seria impossível. As faltas que cometemos, que só atingem a nós mesmos, aparentemente não teriam importância. Mas como somos seres criados para a harmonização, Deus nos criou para sermos harmônicos. Temos que buscar a harmonia do nosso corpo físico e, principalmente e primeiramente, do nosso corpo espiritual. E se eu cometo um delito, se nós cometemos delitos, infrações que ninguém sabe, mas que nós sabemos, e isso nos desequilibra, necessitamos da corrigenda. Então, não há falta, não nos enganemos, e fique escondida, porque se estamos desarmonizados com a lei divina, necessitamos nos equilibrar, daí as nossas aflições. O nosso mentor, amigo, que nos acompanha, creio que a todos, Clarencio, que segue, que ajuda André Luiz na sua
seu conhecimento, sua percepção do mundo espiritual, no livro Entre a Terra e o Céu, nos diz o seguinte: nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados um por um. Então, não há falta, não há pensamento, nenhuma ação que fique escondida aos olhos da divindade. Nos conhece, sabe o que pensamos, sabe o caminho que tomamos. E hoje nós colhemos, muitos de nós, e graças a Deus em doses homeopáticas, o resultado da economia de erros que nós guardamos, que nós amealhamos, que nós cometemos ao longo das milhares de encarnações que já tivemos. É motivo para nos entristecermos? Não. Demais, nunca. O que nós temos que fazer no primeiro momento é, se eu errei, se eu estou passando por uma situação de dificuldade hoje, é porque a misericórdia divina permitiu que isto assim acontecesse. Não é porque Deus quis, não. Deus nos dá a oportunidade de entrarmos em harmonia com aqueles que conosco convivem, particularmente, ou a humanidade, como nós estamos passando agora, num momento grave, um momento em que necessitamos ter muita fé em Deus, confiança na misericórdia divina e entender, apesar de todas as dificuldades e absurdos que muitas vezes vivenciamos, que Deus sabe o que faz e que nós não estamos abandonados de forma alguma. A esse propósito ainda, André Luiz nos diz o seguinte, no livro Espírito da Verdade: nem castigo, nem perdão. O espírita encontra na fé, o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. Então, nós que temos este conhecimento, graças a Deus, não somos privilegiados. Não existe privilégio na justiça divina, somos todos iguais. Cada um, como nos advertiu Jesus, colhe de acordo com o que semeia. E a cada um será dado, a cada um é dado conforme suas obras. E ele nos diz o seguinte: a terra não é prisão de sofrimento eterno, é a escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa. Mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência, e na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra na outra, porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. Então, não nos esqueçamos jamais que Deus não castiga. Nós só colhemos o que plantamos. E a misericórdia divina é tão grata conosco, sabe da nossa fragilidade, que nos concede resgatarmos devagarzinho, dose homeopática, os nossos débitos. Nesse momento, os meus amigos, irmãos, encarnados e desencarnados, que muitos aproveitem esse momento de paz, de equilíbrio que nós vivenciamos
todos os dias, às 15 horas. Muitos são envolvidos, amparados, muitos laços de ódio são desfeitos. Muitos irmãos que não enxergavam a vida espiritual passam a entendê-la. Muitos são resgatados. E é nesse clima de paz que podemos dizer: Senhor Jesus, nós te agradecemos por podermos enfrentar as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o pensar e nos abrandam o coração. Que neste momento, Senhor Jesus, a tua luz brilhe sobre os que realmente sofrem, sobre os irmãos e irmãs que ainda não compreenderam o novo estado em que se encontram, pelos irmãos que foram colhidos pela pandemia e outros não. Por todos aqueles, Senhor, que em situação aflitiva rogam amparo, rogam luz, rogam entendimento, rogam conforto. Pedimos a Ti, Senhor, que abrigue sob a Tua luz a humanidade inteira, aos irmãos recolhidos à nossa casa, casa de Batuí, aos irmãos e irmãs que porventura estejam em nosso lar, que todos sejam envolvidos e direcionados para os hospitais espirituais, pela humanidade inteira, nesse momento conturbado que estamos vivendo. Mas sabemos que a Tua luz nos guia, nos ilumina, nos guarda. Sê mestre divino, o farol que há de nos levar ao porto seguro da fé e do equilíbrio. Te agradecemos por tudo que recebemos, te agradecemos por este momento de paz e rogamos ao teu coração misericordioso que nos ampare, que nos proteja, que nos abençoe. Graças a Deus. Boa tarde a todos e que Deus nos ilumine sempre. E assim seja, graças a Deus.